Cadê o nosso preletor? Está ali o nosso preletor, missionário, Pedro no Borel, não do Borel. Aprendi agora, pastor. Pastor, seja bem-vindo. É uma alegria para nós tê-lo aqui conosco. Deus abençoe. Viu? Amém. Amém. Eu faço aniversário hoje também e eu só queria parte do presente. Amém. É bom estar aqui. E quem não estava aqui ontem? Estava onde, pastor? Você estava onde, irmão? Tinha culto aqui ontem. Brincadeira, calma, isso não é acusação não. É que eu fico meio nervoso antes de pregar sempre. Nós começamos a falar ontem, eu falei que terminaria minha mensagem hoje. Ontem nós falamos sobre Atos 4:20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Falamos que independente da circunstância, como foi com os discípulos, estar com Jesus faz toda a diferença. E aí nessa caminhada eles nos chamam com essa responsabilidade. Tudo aquilo que acontece com a gente no reino de Deus, a gente precisa abrir a nossa boca e compartilhar isso com as pessoas a partir de Anápolis, a partir desse lugar. Falamos sobre, eu falei até em particular, né, que eu não acredito no missionário que ele quer ir para o outro lado do mundo se ele não consegue visitar uma pessoa no hospital, se ele não consegue perguntar o nome da pessoa onde ele compra pão todo dia, né? Então acho que, ali conversando agora ali no estacionamento, a gente pensou um pouco junto, né? Que Jesus era de pessoas, Deus é de relacionamento. E a coisa ficou tão forte, a Bíblia diz que, em João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele veio, ele andou com a gente. Então eu acho assim que a gente precisa pensar, quando a gente pensa em missões, é de pessoa, é gente, né? E conhecimento de Deus não cabe em diploma, não cabe em faculdades, né? Não cabe. O conhecimento de Deus cabe dentro de gente. O conhecimento de Deus não dá para você botar numa parede, num diploma que você se formou lá 3, 4, 5, 10 anos. Tem os seus méritos, tem, mas o conhecimento de Deus cabe em gente, não é para botar em diploma. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria cabe em gente. E esse é o reino. E quando a gente pensa em missões, a gente precisa pensar sempre a partir de onde nós estamos. Porque se nosso coração ele arde aqui, não existe lugar e não existe nada que nós não possamos fazer quando Deus nos mandar fazer. E aí o mundo ele fica pequeno mesmo. E ainda mais agora na era da internet, né? Talvez hoje você nem precise ir para outro lugar. Hoje você bota assim um texto que você quer falar para o cara, traduz e manda para eles. Mas é uma maneira fria, né? Mas o melhor exemplo foi daquele que, quando ele encarnou, ele se aproximou das pessoas, ele andou com as pessoas, ele quebrou um monte de paradigmas, né? Um dos que eu mais gosto, né? Talvez eu fale até eu sei que não vou falar besteira, né? Mas é no meu métier, eu vejo muito isso. A Bíblia diz que Jesus está naquela cruz, e antes dele morrer, ele está agonizando ali, e do lado um bandido, do outro bandido, e tem hora que um fala assim: ô Jesus, sai daí, pô! Tu não é Deus? Sai daí, pô! Tu não é rei? Sai daí! E começa a debochar de Jesus, e o outro do outro lado fala assim: cala tua boca aí, pô! Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Em determinado momento, esse que defendeu Jesus falou assim: mestre, lembra-te de mim quando tu entraste no teu paraíso. E Jesus olhou para ele e falou assim: você faz parte de alguma igreja, filho? Você já se batizou? Faz parte de um grupo pequeno? Você é dizimista? Foi isso, irmão, que Jesus perguntou? Não. Tu está fazendo sinal para mim, irmão? Não. Desculpa. Mas o que Jesus falou para o bandido, irmão? Hoje mesmo estarás comigo. Então parece que Jesus inaugura o reino dele com bandido, irmão. Eu acredito que se tivesse alguns pastores, alguns daqui, da nossa era lá, não, que é isso? Como é que vai para o céu? Não, tem que descer, tem que fazer umas penitências, não tem que... Não, aí é complicado. Que amor é esse, né, irmão? Que amor é esse?
Eu quero mostrar um vídeo para você aqui, porque ontem eu falei, e depois aí o pessoal perguntou, mas como é que foi? Aí eu separei esse vídeo para te mostrar. Eu disse aqui que eu fui um missionário que não dei certo. Eu nunca fui, Jesus nunca falou, ide. Jesus falou, fique, fique. E o sonho que eu tinha de ir para a África terminou quando eu subi o Morro do Borel. Para passar 3 meses, acabei ficando lá 20 anos. E depois desses 20 anos aí, Deus nos convidou para ir para esse lugar aqui que você vai ver, onde nós moramos 4 anos. Agora eu só queria chamar a atenção uma coisa para você desse vídeo, porque eu não posso falar no decorrer do vídeo. Mas toda a imagem que aparecer primeiro, o lugar era daquele jeito. Eu contei aqui a experiência que eu cheguei nesse lugar, é só deserto. Você olhar para um lado da areia, para o outro lado da areia, deserto. E um container com um gerador. E o cara falou, a gente quer começar um trabalho aqui. E eu perguntei, mas e esse terreno? O governo deu. Eu falei, agora eu sei porque o governo deu esse terreno para vocês. Não tem nada aqui. Não tem nada. Então as primeiras fotos que você vai ver, era daquele jeito. E aí depois você vai ver como o local ficou. Então, irmão, depende muito daquilo que a gente semear. Eu disse que Jesus falou para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse é o segredo de missões, irmão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A pergunta é, como é que o Pai enviou Jesus? Por amor. Então, tudo que nós fizermos no reino de Deus tem que ser feito em amor, queridos. Se não for feito em amor, são obras mortas. Se não for feito em amor, nós estamos correndo atrás do vento. Se não for feito em amor, nós estamos enxugando gelo. Amor. E aí, em 4 anos, a gente implantou esse projeto que está lá hoje, mas eu gosto é do que aconteceu. E esse vídeo vai fazer parte daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Pode passar aí, amigo? Era assim. E cara, eu estou extremamente emocionado aqui. Vê se você lembra desse lugar aqui. É esse lugar mesmo, tá? Agora não dá nem para ver o deserto ali, ó. Estar aqui para mim é muito emocionante. Voltar aqui, onde tudo começou aqui. E esse cara aqui, talvez ele represente todas as crianças que a gente encontrou na rua. Hoje vai casar, já comprou sua casa, saiu da estrada para viver um lugar digno que Deus chamou ele para fazer. Então, ó, isso aqui tudo é maravilhoso. É maravilhoso estar aqui. Um dia colocaram fogo aqui no nosso carro, onde as crianças dormiam, onde elas chegavam. Tentaram parar o trabalho, né? Mas é só olhar em volta e você vê aonde elas estão agora. Aqui, né? Quem estava com a gente quando isso tudo começou não consegue nem mais reconhecer o lugar. Mas o mais bonito, o mais lindo, o mais precioso daqui, esses 3 aí que começaram com a gente. Eles eram crianças, Gerson, Geraldo, Paulo, vocês lembram? Eles eram quase bebês. Olha pra eles, ó, a Monar. Love Gerson. Eu amo você. Eles até aprenderam português. A gente não aprendeu árabe, mas eles aprenderam português, ó, nosso trabalho. Pão, salada de tomate, chuchu e arroz. É o cara que faz o melhor feijão aqui, uma fultameia.
Essa comida é maravilhosa. فيليبي حبيبي هو يجي شهر 11 بيبي فيليبي. Eu sei que quando você vê esse vídeo, você fica assim meio boiando, não estou entendendo nada. Só entende quem sente, só entende quem viveu. Então aqui eu podia contar um monte de histórias, mas eu quero usar o vídeo para pensar num texto com vocês. E esse menino agora, ele acabou de falar e mandou uma mensagem para um amigo meu. Esse dia nós voltamos lá depois de 2 anos, né, para visitar as crianças. E a gente ficou muito emocionado, né, com o tamanho das crianças, como elas estavam. E esse menino que falou agora aqui, ele falou: Felipe, tá tudo bem com você? Eu quero saber quando é que você vem aqui para a gente trabalhar de novo. Esse menino, ele chegou para o nosso projeto algemado. A polícia trouxe ele para a gente. E ele olhava assim espantado, e a minha esposa falou para o policial: você pode tirar a algema dele? E ele falou: lá, não podia porque ele era perigoso. Mas aí ele só ficava olhando para as janelas, e minha esposa, tipo assim, está querendo uma fuga, né? Se soltar, ele vai fugir. Mas a primeira coisa que minha esposa falou assim: tira a algema dele. Tirou a algema e falou assim: traz um prato de comida para esse menino. Esse menino comeu com uma vontade. E ele era um de muitos que passaram lá. Abdu. E nós conhecemos a história desse menino. Ele vivia trancado dentro de um quarto o tempo todo. O pai saía para trabalhar e deixava ele. Sempre. Só chegava de noite, dava comida, já trancava ele no quarto. Então, um dia ele conseguiu fugir e nós encontramos ele na rua. Mas depois nós fomos atrás da história dele. Aí a gente começou a entender por que ele não gostava da luz apagada quando ele ia dormir. Por favor, nu. Então você tinha que ligar a luz o tempo todo. A gente começou a entender por que ele roubou todas as chaves, todas as portas. Porque ele tinha medo que ele só ouvia o barulho da chave quando o pai trancava ele. Ele foi o maior ladrão de chave do nosso projeto. Até a gente entender e ajudar ele a compreender que lá não era uma prisão, que ele não ia. E quando eu levei o meu amigo lá, um artista plástico, meu amigo olhou para ele e falou: Pedro, esse menino tem algo de especial. E tem. Esse menino é um artista. O meu amigo ficou 12 dias só com ele, pintando, falando de pintura, com um tradutor. E esse menino ficou fascinado nesse meu amigo. Por isso que ele manda um recado para o Felipe. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você vai entender o que nós vamos ler aqui, já. Quando a minha esposa apresenta ali 3 adolescentes agora, eles foram os primeiros a chegar. Nós começamos com 3 crianças, e foram essas 3 crianças com as quais nós começamos o projeto. Monara, Samé e Abdala. Quando chegou Abdala e a Samé, os 2 irmãos, um de cada ponta, ele chegou mancando e ela também. E a gente reparava nela que todo sapato que chegava como doação, presente, ela pegava tudo, deixava tudo separadinho. Aí nós fomos saber a história dela também. No Egito existe uma tradição, uma crença, que a criança, quanto mais doente ela for, mais esmola ela consegue. Mais caridade ela consegue. Então o pai dessa menina e desse menino quebrava os pés deles, para poder levar eles no colo e assim comover muito mais. Porque no meio do islamismo, caridade é uma coisa muito forte, que você precisa ajudar, você precisa dar presente. Obrigado. E a gente entendeu isso deles. O que eu quero falar essa noite aqui, para a gente pensar sobre missões? Eu acho que isso para mim, para mim em particular, é o meu carro-chefe, esse texto que nós vamos ler aqui. Eu pedi para projetar aqui porque eu queria ler junto com vocês. Pode colocar, irmão? O texto. O Mateus.
14. Você pode abrir se você quiser aí, mas vai projetar aqui, vai ficar melhor, né? Mateus 14. Dá para enxergar aí, irmão? Dá, né? Ok. Eu vou ler o texto porque está ali, irmãos. Eu estava conversando com o dono da livraria lá fora, e a gente está falando sobre hermenêutica, livros, e eu falo sempre para as pessoas, irmão, você não tem que ler a Bíblia para você se encher para discutir com as pessoas. Para você dizer para as pessoas que você sabe mais. A Bíblia é um livro para ler com o coração, irmão. A Bíblia é um livro para você ler pensando que ela vai te alimentar, pensando que o teu espírito se alimenta dessa palavra, desse pão da vida. Então você tem que ler a Bíblia para se alimentar, não é para ficar discutindo com as pessoas, entrar em genealogia, não sei lá, não, por quê? Aí falar um monte de versículos. E eu falei, as pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas querem versículos encarnados. Gente que sabe ouvir, gente que sabe tocar, sabe abraçar, sabe andar junto, sabe ficar em silêncio. Versículo encarnado. Então, olha esse texto. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Isso eu ensino para meus filhos, tá, irmão? Assim, quando eu falo que eu ensino para meus filhos, que é uma coisa muito forte para mim com meus filhos discipulado. Quinta-feira, a gente tem discipulado. Então eu sempre falo para meus filhos assim, quando você estiver lendo a Bíblia, faz pergunta para o texto. Faz pergunta para o texto. Você lê e fala, por quê? Deus, por quê? Faz pergunta. Vai que o Espírito Santo fala assim, por isso, meu filho, aí tu já desmaia, né? Mas pergunta. Então a primeira pergunta que a gente faz para o texto aqui é, e Jesus ouvindo isto? A pergunta é, o que Jesus ouviu, né, irmão? Que levou ele para um lugar deserto. Para você saber o que Jesus ouviu, só tem que ler o capítulo 14 todo. Só está um pouquinho acima. Por isso que é arriscado você pegar uns versículos soltos na Bíblia e sempre ver o contexto dele. Mas o contexto aqui é que os discípulos chegaram para dar uma notícia de morte. Morte de quem? De um cara que falou muito. Perdeu a cabeça. João Batista. Se ele ficasse calado, ele não ia perder a cabeça. Mas ele falou. Então os discípulos chegaram e falaram, ô Jesus, precisamos te dar uma notícia. Ó, João Batista falou muito. Perdeu a cabeça. A Bíblia está dizendo ali que Jesus, ouvindo isto, dá a impressão que ele ficou o quê? De luto. Ele procurou um lugar deserto. Irmãos, e é muito claro, quem aqui já levou notícia de morte para alguém? Que já foi, teve que ligar para alguém ou falar, ó, fulano morreu, alguém já. Agora, é fácil, irmão. É fácil. Não é. Eu prometi para mim mesmo que eu jamais vou dar notícia de morte se eu não ver o defunto. Não dou mais. Porque aconteceu no Borel comigo uma vez, um menino lá, 2 meninos foram assaltar, deu ruim o assalto, levou um tombo de moto, aí bateu com a cabeça, o menino ficou no hospital. Ficou lá no hospital. Um dia, 2 dias, uma semana. Aí de repente veio a irmã dele, a tia dele falou, Pedro, Deus morreu. Eu falei, o que houve, Sheila? Morreu. Eu falei, e agora? O que precisa? A gente precisa falar para minha avó. Minha avó não sabe. Eu falei, vamos lá. Aí comecei a entrar no beco, aquela procissão. Eu falei, fica aí, pô, fica vocês aí. Não se tumulto achando na casa da avó. Aí quando eu subi, a avó estava lavando roupa. Aí eu fui subindo, falei, e aí, vó? Ela, ô, irmão Pedro, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Então, estou bem, vó. Eu falei, e aí? Aí ela, estou triste, né? Meu neto está lá no hospital, hoje eu vou visitar ele, e ele não está bem não. Eu falei, então, vó, o Léo estava muito mal. Aí ela está olhando para mim, daqui a pouco ela fez assim, e eu virei para trás, está aquele tumulto assim, olhando, eu falei, já era. Ela falou assim, Pedro, irmão Pedro, o que houve, irmão Pedro? Meu irmão Pedro, aí eu falei, vó, aí abracei e falei, vó, o Léo não resistiu, o Léo faleceu. Ela começou a gritar, e todo mundo veio, começou a chorar. Aí a gente orou ali, aí entrou para casa, eu voltei para o trabalho, lá para o morro. E de repente, irmão, mais tarde, vem a notícia. Mataram o Léo errado, irmão. O Léo estava vivo. Agora tu imagina se a avó dá um infarto ali e morre, irmão. Então hoje eu quero ver o defunto, irmão. Se eu não ver o defunto, não falo que morreu não. Não falo.
É complicado, mas aqui os discípulos sabiam que João Batista tinha perdido a cabeça. E aí Jesus fica de luto, Jesus vai para um lugar deserto. E quando a gente tem notícia de morte, irmão, notícia de morte é assim, ninguém tem vontade de ir para a churrascaria. Ah, morreu falando, pô, vamos comemorar, vamos para o baile funk, ninguém. Irmão, morte traz consigo luto, silêncio, o chão some, não tem palavra. E irmão, desculpa assim, se vocês são mais crentes do que eu, mas se tem um povozinho para complicar enterro, é crente, irmão. Tem algumas palavras em enterro que é infeliz, irmão. Então é melhor, irmão, não tem nada para falar, fica quieto. Diz para a pessoa que está junto, eu estou aqui. Qualquer coisa, estou aqui, pronto. Por isso quando você chega, já viu, velório é assim, irmão. Velório todo mundo está assim, ó. E quando vai ver o defunto? Tem uns que ficam perto do caixão assim. Eu sempre fico olhando assim, pensando assim, acho que a pessoa fica assim. Daqui a pouco sou eu. O que vai ser, irmão? Vai ser. Mas eu já vi gente falando em velório assim, não, Deus tinha um propósito. Irmão, Deus tinha um propósito que o cara morresse com 10 facadas. Deus tinha um propósito que o cara fosse atropelado. Deus tinha um propósito. É complicado, né? Mas Jesus foi para um lugar deserto, irmão. Queria ficar sozinho. Irmão, deixa o texto ali. O que a Bíblia diz é que as pessoas, sabendo que Jesus foi para esse lugar, o que o texto está dizendo ali, irmão? É uma pergunta, irmão. O que o texto está falando ali? Vem, irmão, está escrito ali, vai, lê. Vocês têm que participar, irmão, para vocês acharem que eu não estou falando historinha. Olha lá. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Que povo era esse, irmão? No final você vai ver que esse aglomerado se juntou em 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas passou uma turma. Então é o seguinte, irmão, para nessa turma aqui. Então aqui, ó, vamos supor aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 100. Nós temos aqui uns 300 pessoas ou mais. Por aí. Irmão, nós temos 300 pessoas aqui, amém? Para não errar, 270 aqui dentro. Joia? Então, quando eu falar para você, tu vai falar para o teu irmão do lado, qualquer coisa, tipo assim, pô, paga um churrasquinho para mim depois, compra um livro para mim, ou compra uma pulseirinha lá do irmão, ou um livro, esse livro aqui, pô, compra esse livro, então paga um lanche para mim, ok? Quando eu falar já, você fala qualquer coisa para o teu amigo aí, vai. 1, 2, 3 e já, vai. Amém? Amém, irmão? Você percebeu o barulhinho desse, viu? Então agora para você ver que eu não estou errado. Alguém aqui, irmão, não fica com vergonha, não pode levantar a mão. Alguém aqui já participou de procissão? Já foi atrás de uma procissão? Levanta a mãozinha. Não, levanta a mão, quero ver. Então, Jesus? Jesus. Mas foi por amor, não foi? Irmão, vou te mostrar que procissão ninguém fala, irmão. Mas até procissão faz barulho, quer ver? Pega a tua velinha aí na mão, pega a velinha. Pega a vela. Pega a vela, irmão, isso, assim. Agora você faz assim, ó. Esse é o barulho da procissão. Agora faz quando você está andando, faz assim, ó. Faz, irmão. Está sendo filmado, vai. Então, irmão, a multidão sem falar nada também faz barulho. Aqui está dizendo que o pessoal seguiu Jesus. Então eu fico imaginando que Jesus foi para lá, o pessoal foi atrás, Jesus foi para lá, vamos, o aleijado, a pessoa cega, vamos lá, Jesus foi para lá, vamos lá. Irmão, eu acho que essa multidão passou em frente da casa do Efraim. O Efraim estava soltando pipa em cima da laje dele só. Aí ele viu a multidão. Aí no meio da multidão ele viu Samuel. Samuel! Ele fala, o que é isso aí? O Jesus foi para lá, o profeta. Falaram que ele foi para lá, eu estou indo com a minha mãe. O Jesus, ele abaixou a pipa. Desceu e falou, mãe,
Mãe, aquela multidão que passou aqui está indo atrás do Jesus, o profeta. Deixa eu ir, mãe, eu vi o Samuel com a mãe dele, mãe, deixa eu ir. Meu filho, esse profeta quando começa a falar não para. Mamãe vai te liberar, mas fica perto da mãe de Samuel. Aí ele, tá bom, não, volta aqui. Aí a mãe pegou 5 pães, 2 peixes, botou no pano de prato, pegou a merendeira com suco de groselha, botou, de tâmara, melhor da época, tâmara, suco de tâmara. E ele correu e achou Samuel, a mãe dele. A minha mãe deixou eu vir. E foi. A multidão está ali já, irmão. A Bíblia diz o seguinte. Olha lá. Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Então vamos lá, irmão. Estou falando de missões. 3 coisas básicas aqui de missões que Jesus ensinou. Ele saiu e o que ele fez? Ele viu uma grande multidão. E depois ele, possuído de íntima compaixão, curou seus enfermos. Então a soma aqui é visão mais compaixão tem que se tornar em uma ação. Visão mais compaixão se torna em ação. Agora, parece que muitas vezes a gente só tem a visão. Né? Por exemplo, tem uma irmã na igreja que tem a visão. Pastor, estou tendo uma visão. Eu estou tendo uma visão, sabe, pastor? E fica tendo a visão a vida inteira. Fica na visão, irmão. E sonha com a visão. Eu só tenho a visão. Aí tem outras que falam assim, pastor, não posso ver os mendigos na rua que me dão compaixão. Quando eu vejo Moçambique, quando eu vejo pessoas no sertão, compaixão. Também só fica na compaixão, não faz mais nada. Ela quer salvar Moçambique todo, mas é capaz de fazer um bolo e levar para alguém. Só fica na compaixão, irmão. O que Jesus está ensinando aqui é que quando você tem a visão, somado com a compaixão, haja, faça. E não espere ter muito, irmão, para fazer alguma coisa. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Faça com isso. Não é? A mulher do azeite lá, ela foi lá no profeta. Meu marido morreu. E ele era fiel. E Eliseu só olhando para ela. E aí? Agora os cobradores chegaram na minha porta, querem levar meu filho para pagar uma dívida. E Eliseu falou, não. Então, mas o que você tem? O que eu tenho? Você tem alguma coisa em casa? Profeta, eu só tenho uma botija de azeite, mais nada. Só tenho uma botija de azeite, mais nada. Então, ela não tinha nada. Agora já tem uma botija de azeite, mais nada. Olha o texto. É rico, irmão. O texto é rico. Aí o profeta fala assim, então tá, faz o seguinte, pede vasilha emprestada, mas pede muitas. Entra na tua casa e pega esse azeite, pega todas as vasilhas, e ela fez. E a Bíblia está dizendo que ela começou a encher as vasilhas, e falou para o filho dela, me traz mais. O filho dela falou assim, acabou. E ela vai até o profeta. Fala, e aí? Então, agora você vende uma parte lá, paga a tua dízimo, tua dívida, e vive com o restante de você e seus filhos. Qual é a lição, irmão? Alguém que disse que não tinha nada, tinha alguma coisa, irmão. E às vezes tu tem alguma coisa, mas tu diz que não tem nada. É com essa alguma coisa que Deus vai começar a fazer alguma coisa, não? Mas para isso, tem 2 coisas interessantes no texto, né? Que o profeta diz, pede vasilha. Ou seja, em missões, irmão, vai ter que haver um esforço humano para uma manifestação divina. O que tu pode fazer, irmão, faça. A manifestação divina, só Ele pode fazer. E missões anda coladinho com isso. Você tem o esforço humano, coisas que você precisa fazer, mas o ato de multiplicar o azeite é uma manifestação divina, só Deus pode fazer. Mas volta para o texto. Aí Jesus curou os enfermos. E vem aleijado, e vem o cego, aí vem gente, e está com tosse, e vem, está com febre, pá. Agora começa a coisa boa, olha lá. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto,
A hora já é avançar. Eu gosto de ser. Irmão, vamos dar alegoria aqui. Aí Jesus está ali, depois Jesus dá um tempo. Aí os discípulos, é agora. Jesus, dá uma chegadinha aqui. Aí Jesus fala, rapidinho. Pessoal, só um minutinho, eu vou conversar com Jesus aqui. Jesus, então, olha só. A tarde já está indo. Dá uma olhadinha para trás, hein, Jesus. Aí. Então, ó. Ali, ó. Já está avançada a tarde. Tem que mandar esse povo embora, Jesus. Porque quando esse povo começar a ficar com fome, vai dar ruim. E olha quantas crianças tem ali. E essas crianças só estão aqui nessa BF para comer. Alguém já fez EBF, irmão? Alguém já participou de EBF? A gente fazia EBF no Borel, irmão. As crianças só vinham por causa do lanche, irmão. Ela não vinha por causa de Jesus. Ela não vinha por causa de Jesus. Tu acha que ela ficava ali, até a hora na hora do lanche. Lanche, irmão. Tinha um monte de criança nessa multidão que não estava ali para quem vai ser curado. Estava ali porque eu estou ali, irmão. Aí, dizendo, despede a multidão para que compre comida para si. Jesus, porém, falou, peraí, pessoal. Dá vocês eles de comer, pô. Os discípulos falaram assim, Jesus, dá um tempinho aqui, a gente vai conversar aqui. Chamaram só os discípulos. Pessoal, vamos orar por Jesus porque está difícil. Olha o que ele falou para a gente. Ele falou para a gente dar esse povo todo de comer. E Jesus lá olhando, só um minutinho, Jesus. Então, o que vocês acham? Aí eu falei, então, Jesus, olha só. A gente reuniu ali agora, né? Na assembleia ali, e eu perguntei ao Judas, que é dono da contabilidade. Irmão, Jesus deixou a contabilidade com o Judas. Vai vendo, irmão. E o Judas falou que só tem R$200, não dá não. E Jesus me mandou perguntar, mas o que o povo tem? O que o povo tem? Então manda todo mundo se sentar aí. Eu não sei como é que você manda um povo, 5.000 pessoas se sentarem sem um microfone, irmão. Mas vou falar uma coisa para você que eu aprendi no Egito. Às vezes eu saía no deserto para brigar com as crianças nas dunas, que a gente descobriu lá, desse de papelão. E a gente andava tipo assim, uns 2 quilômetros, até nessas dunas. Só que as crianças saíam correndo, eu falei, aí o Cuco me ensinou, falou, Pedro, calma. Ele prestava atenção no vento. Era maravilhoso. Ele falou, chama Abraim. O vento estava assim, ó. Ele fazia assim. O Abraim estava falando, Abraim! Dava um tempinho. Ó, Abraim. Ele ouvia. E eu aqui, e o vento assim, e eu assim. Não ouvia nada. Até no deserto tem os segredos, que os caras são fera no deserto. Ok? Mas aí Jesus está falando, dá de comer, mandou todo mundo se sentar. Como é que manda? Eu acho que ali começou o grupo de célula. Cada 15 em 15, vamos, um grupo pequeno, vamos 15 em 15. Aí, efeito dominó. Eu acho que quando deu o efeito dominó, o Efraim falou, hora do recreio. Abriu o paninho dele assim. Minha mãe mandou pão e peixe aqui, vamos comer. Rodeou-se o grupo dele ali. Irmãos, eu não sei quem achou o Efraim. Vamos abrir um parênteses aqui. Irmãos, não me pergunte como é que eu descobri o nome do Efraim, ok? Do menino. Eu não sei o nome dele, eu só dei o nome para ele não ficar sem nome. Mas o Efraim, para mim ele é o Efraim. Eu não sei quem achou o Efraim com 5 pães e 2 peixes, mas eu tento imaginar. Imagina se for o Pedro. Andando, não tem alguma coisa aí, ele não é nesse pão não, hein? Não é nesse pão não. Jesus está pedindo esse pão. Pedro. João pedindo pão. Filhinho, qual é seu nome? Olha só, nós estamos num momento difícil aqui. E Jesus está perguntando se você não pode ceder. Irmãos, eu não sei qual foi a reação do menino, mas imagina o menino ouvindo assim, Jesus está pedindo os seus pães, pode dar? Irmão, eu não sei, irmão, mas talvez o menino, eu quero levar. Talvez o menino leve o povo e fale assim, aí um discípulo, Jesus, ó, a minha mãe me deu para lanchar, mas ó, eu quero te entregar assim. Imagina, irmãos, a alegria desse menino. Essa é a alegoria, tá, irmão? Como é que está na Bíblia? É meu mundo de Bob, irmão. Eu quando eu leio a Bíblia, eu tenho que entrar dentro da Bíblia. Eu tenho que andar lá no meio. Irmãos, os 5 pães e 2 peixes chegaram na mão de Jesus. Aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ergue os olhos aos céus e dá graça. E quando Jesus dá graça, irmão, eu vou perguntar para você, que riu agora. Você está na segunda poltrona, de branco.
Não, ela ali. Não, morreu por vocês dois. Quando Jesus orou e deu graça, o que aconteceu? Fala! Está com medo. Você é simpático. Você, a terceira, fala. Multiplicou. As pessoas falam tudo isso. Mas vamos ler o texto. Olha lá. Ele disse, trazei-nos aqui os 5 pães. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Cadê a multiplicação? Irmão, olha só. Imagina se houvesse multiplicação na hora que Jesus orou. No outro dia, a manchete no jornal seria assim: multidão morre soterrada embaixo de pão e de peixe. Porque imagina, multiplica, e cai pão e cai sardinha. Imagina, irmão. Melhor que cai sardinha, imagina se cai um robalo. Mas não multiplicou quando Jesus orou, irmão. A Bíblia fala que Jesus deu graças e repartiu o pão. Deu para os discípulos. Como é que você divide 5 pães e 2 peixes para 12 discípulos? Divide os pães no meio, 10 elementos, com 2 peixes, 12 elementos. Cada um tem um elemento na mão. Jesus fala assim, então, pode dar. Eu acho que os discípulos falam assim, Jesus, pessoal, vamos reunir aqui rapidinho. Pessoal, eu acho que o sol fez mal para Jesus. Não é possível. Ele está mandando a gente dar esse pão para esse pessoal todo comer. Vai dar ruim. Esses caras vão começar a reclamar. Mas a Bíblia diz que Jesus repartiu depois os discípulos, e os discípulos deram para a multidão. E a multidão devolveu 12 cestos cheios. Eu acho que tinha um bilhetinho em cada cesto. Toma vergonha na cara e acredita. Porque o cara sai com um pedaço de pão e volta com um cesto cheio. E quem devolveu o cesto cheio, irmão? Quem devolveu o cesto cheio? Irmão, os caras deram pão para a multidão. A multidão comeu, se saciou e sobraram o quê? Quem devolveu o cesto cheio? A multidão. Que não tinha nada, comeram, ainda deram. Ah, valeu então, Pedro. E o que você quer falar com isso? Oh, tem um montão de coisa para falar. Nós estamos num congresso de missões. Talvez a minha palavra é essa. Todo mundo tem alguma coisa para dar, irmãos. Todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E talvez onde era o mais inesperado, saiu de um menino, 5 pães e 2 peixes, que com certeza, quem sabe no primeiro dia de aula dele, da semana, ele reuniu com os amigos e alguém começou a contar, pô, a gente estava ontem lá, pô, tinha gente pra caramba numa festa, e o Jesus, a gente comeu muito pão e peixe. Aí ele falou assim, eu também estava lá. Sério, não te viram? Então estava. Então foi eu que dei o pão e peixe. Eu acho que ninguém acreditou nele, irmão. O que eu quero falar essa noite aqui, irmão? Quando a gente pensa em missões. Todo mundo tem alguma coisa para dar, irmãos. Todo mundo tem um papel para desenvolver nesse reino. Todo mundo tem algo para dar. E a gente não pode desprezar isso das pessoas. Independente de quem seja. Todos têm algo para devolver, todos têm algo para dar. Por isso que o apelo é errado, né? Quem quer aceitar Jesus? Não. É Ele que te aceita. E se tem alguma coisa preciosa que você tem que dar na mão dele, se chama a sua vida. Por isso que Ele é o Senhor e Salvador. Então não deixe que Ele seja apenas o Salvador da sua alma, da sua vida, mas que seja o Senhor também dela. E para isso você precisa entregar nas mãos dele, para que ele possa fazer alguma coisa. Agora, o que me impressiona no texto? É que o texto me ensina que eu preciso enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Eu preciso ter a compreensão de quem está na minha frente. Eu preciso olhar para as pessoas com uma outra perspectiva. E lá vem um endemoniado, irmão. E lá vem ele, irmão, pelado, tá? Tá pelado. E acorrentado. Demônio. E ele encontra com Jesus. Jesus olhou para ele. E ele logo disse assim: que tem nós contigo, Senhor.
E Jesus falou assim, não tem conversa, sai dele. E saiu dele. O demônio saiu daquele gadareno, saiu dele. Aí a pergunta que não quer calar nesse congresso de missões aqui, irmão, depois que aquele homem foi liberto, o que aconteceu com aquele homem? Fala aí. Eu acho que antes da resposta dele aqui, eu acho que 80% falou assim, pediu para Jesus que ele queria seguir ele. Deixa eu te seguir, Jesus. Né? Ou falar, Jesus mandou ele para a casa dele. Não, a primeira coisa que aconteceu com aquele gadareno depois que ele foi liberto, sabe o que foi? Ele estava assentado aos pés de Jesus com roupas limpas. E para mim isso é o mais profundo do texto, né? Que quando Jesus olha para ele, a primeira coisa que Jesus faz logo em seguida que ele liberta é: tira a vergonha desse homem, coloca uma roupa nele, coloca uma roupa limpa nele. Ele está ali, daqui a pouco esse homem fala assim: ô Jesus, deixa eu te seguir. Jesus fala: não, vai para os seus e fala tudo o que aconteceu contigo. Aí eu pergunto, o que aconteceu com aquele homem? Alguém escuta falar mais desse homem? A maioria fala, não, é só ler a Bíblia. Em Atos, fala que os discípulos chegaram nas redondezas dos Gadara para pregar o Evangelho e perguntaram, já ouviram falar de Jesus? A cidade disse assim, já ouvimos. Eu pergunto, quem falou? Quem falou, irmão? Teve um encontro com Jesus. Quem falou voltou para casa assim, mãe, eu encontrei com ele, mãe. Meu irmão, eu encontrei com ele. Ele me livrou, o olhar dele era profundo. Falou. Nós precisamos enxergar as pessoas com outros olhos. Cada um tem uma história. Amar pessoas. Visão, mais compaixão, vai nos levar a uma ação. E seja ela mais simples possível, irmão. O que eu gosto do reino de Deus não é o holofote. Tem gente que quer o holofote, né? Tem gente que quer. Mas eu acho que é nos bastidores, sabe, irmão? É ali onde ninguém está te vendo que... Eu vou dar esse exemplo aqui. A gente teve um programa no Fantástico, um bom tempo, e eu vi alguns, mas eu vi um que eu fui muito presenteado, quando o dono ou o presidente da empresa se disfarçava de funcionário da empresa para ver como é que estava funcionando. E teve um em Minas Gerais que o cara foi, se botou dente e tal. Era outra pessoa, ele entrou lá no meio. Aí ele foi para um setor que ele tinha que aprender e tinha um cara que ia ensinar para ele. Aí estava tudo filmando, aí e chegou lá. Então, o cara falou para o presidente da empresa que ele não sabia quem era. Mas ele falou assim, então, hoje você vai ter que ficar comigo, vou ter que te ensinar algumas coisas aqui. Mas a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui na empresa. Tudo que você fizer aqui, não faça como se estivesse fazendo para o diretor, para o presidente, não. Tudo que você fizer aqui, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Faça o seu melhor. E quando você estiver trabalhando, não pensa no diretor, no presidente, ele está longe. Mas faça o seu trabalho bem feito, mas faça como se você estivesse fazendo isso para Deus. Depois, nos bastidores, o diretor fala assim, aquela hora que ele falou isso, eu tive vontade de chorar. Porque eu tenho um funcionário que não trabalha para mim. Ele faz como se fosse para Deus. Foi deixada uma mensagem ali, irmão? Foi. Que amor é esse, irmãos? Esse amor, nessa perspectiva aqui, esse amor, ele quer nos fazer, ele quer fazer com que a nossa vida se torne um caminho de Emaús. E o que é caminho de Emaús? Caminho de Emaús é assim, Jesus ressuscitou, ressuscitou. Aí apareceu para os discípulos. Aí Jesus está andando num caminho, tem dois caras, pá. Ele fala, e aí, o que está acontecendo? Os discípulos falam assim, mas você não sabe? O Jesus morreu e ressuscitou, e já está aparecendo para os discípulos. Aí Jesus, é mesmo? Sério? Jesus lá dos caras, é mesmo? Que legal. Aí a tarde está indo, os caras falam assim, pô, vamos lanchar com a gente? Você não quer lanchar? Vamos embora, entrar na casa dos caras. E a Bíblia diz que quando eles repartiram o pão, Jesus sumiu. Eu não sei como é que foi isso não, irmão, mas assim, reparte o pão.
Eu posso falar aqui porque aqui tem muita gente tem bastante dinossauro aqui, gente mais da antiga. Parecia que foi Dino Eugênio, né? Mas ele sumiu, irmão. Aí o que a Bíblia diz depois é que os caras começaram a conversar entre si. O que eles disseram? Por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco? Enxergar pessoas, irmãos. Amar pessoas. Deixar registrado nas pessoas uma mensagem, das quais elas vão questionar sozinhas. Essa noite, irmão, a gente precisa aprender a olhar para as pessoas, enxergar as pessoas, amar as pessoas. Amar pessoas. Eu disse aqui ontem, irmão, eu não prego o evangelho para levar as pessoas para a minha igreja. Eu não prego o evangelho para converter pessoas. Eu prego o evangelho porque eu creio no evangelho. Eu prego o evangelho porque o evangelho mudou a minha vida. Eu creio no evangelho porque o evangelho me fez pensar. Eu creio. Agora, uma coisa é certa, irmão, eu não posso convencer ninguém, não posso converter ninguém. Mas uma coisa o evangelho me ensina: ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas. Nem elas. E as pessoas sabem quando elas são amadas. Amadas. E está andando na rua. Aí é tumulto, uma multidão. Aí ele olha para uma e fala assim: ô, como é teu nome? Esse aqui, desce aí, ó. Vou na tua casa hoje. Na casa? Irmão, se Zaqueu estivesse hoje aqui, certamente ele estava na Lava Jato. Certamente estava na Lava Jato. Se ele estivesse aqui, a história ia ser outra. Ia ser tipo assim: ô, Polícia Federal, acompanha a gente. Porque Zaqueu era pilantra, irmão. Era pilantra. Mas Jesus entra na casa do cara. Aí Jesus entra na casa do cara. A Bíblia diz que ele fala assim: ô Jesus, olha só. Mas você tem convicção de pecado. Quem é esse homem? Ô Jesus, eu quero dizer para o senhor que eu roubo. Sou ladrão. Mas ó, o que eu tiver roubado, eu dou 2 vezes mais, 3 vezes mais. A única expressão de Jesus naquela casa foi: hoje a salvação chegou nessa casa. Que amor é esse, irmão? É amor que não condena, que não acusa, mas é o amor que traz convicção de pecado, que encobre multidão de pecado. E sabe o que é interessante? É esse amor que está dizendo que nós deveríamos ter os mesmos sentimentos que houve nele. É esse amor que nos faz ser reconhecido como cristão, pequenos cristos. Nós precisamos enxergar as pessoas. Enxergar. Olhar contra os olhos. Eu vou contar um testemunho aqui que eu gosto muito. Um dia eu estava subindo o morro com a minha Bíblia, de noite. Subi o morro, era mais ou menos 10h30, 11 horas. Irmão, quando eu entrei no beco onde eu morava, lá no Borel, irmão, estava rolando um pagode, irmão. Mas sabe aquele pagode, aquele samba que tu fala assim: me segura, Jesus. Me segura, Jesus, senão tu para e fica, né? Eu entrei na rua, aí, quando eu passei, o pagode. E eu passei assim: segura, Jesus. E passei. Irmão, a perna tremia. Irmão, eu gosto de samba, irmão. Eu fui criado em roda de samba, irmão. Entende? Assim, eu escutei samba, eu já fico assim, ó. Aí quando eu passei, um indivíduo no meio do pagode falou assim: e aí, pastor? Que a gente não pode sambar, né? Aí, pagode. Eu parei e voltei. Eu falei: não entendi. Não, porque é crente. Eu falei: não. Aí fiquei na rodinha de samba lá, com a minha bíbliazinha aqui só, ó. E o coro comendo, irmão. Irmãos, e o banjo. E eu ali só marcando, o pessoal olhando para mim, começou a ficar meio assim. Falei, Pedrão, falei, pastor, tá ali. Nessa hora, irmão, tu não tem que ter reputação, porque se passa outro crente e fala: misericórdia, irmão, na roda de samba, descarecedor, aí, irmão, você tem que pagar um preço, né? Aí fiquei parado ali, aí eu falei assim: ó, quero cantar uma música. Aí, irmão, o pastor pensa cantar uma música. Canta aí, meu irmão, canta aí. Aí eu falei: dá o sinal, dá o tom aí. Aí eles deram o tom. Aí eu cantei essa música. Vai. Procurei por ti, não encontrei.
Procurei nos bares e nos vícios não achei. Procurei nas ruas, tu não estavas lá. Mas mesmo assim continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci. E no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram, fala gente, a te procurar e a te alcançar. Vai! Na esperança tive fé. A pessoa, pô, pastor, mas era essa música. Começou um monte de chorar. Um monte de desviado, irmão. Um monte de gente que cresceu na igreja. Outros nem cresceram na igreja, mas estavam ali agora parado. Eu falei assim, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu só parei aqui porque falaram para mim que crente não samba, não canta. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que o Evangelho me ensinou a pensar. Tem coisas que eu não sou proibido de fazer. Tem coisas que eu aprendi que eu não preciso mais fazer. É diferente. Não é que eu sou proibido. É que eu não preciso mais fazer. Mas ó, Deus abençoe. Oh, valeu, pastor. Valeu mesmo. Aí fui embora. Cheguei na minha casa, irmão, eu falei, Deus, não aceito isso não. Então o caminho, a verdade e a vida. Aí escrevi uma carta para Jesus. Escrevi uma carta lá no... E essa carta, depois eu fui ler de novo, aí fiz um resumo dessa carta. Essa carta se tornou um samba, e é o samba mais cantado nos evangelismos de carnaval no Brasil. O nome do samba é Liberdade. Liberdade. O samba ficou assim, ó. Não amarra não, irmão, deixa eu cantar a música, tá bom? Misericórdia. Mas ficou assim o samba, ó. Tá no CD e tudo. O samba ficou assim, ó. Liberdade, oh, era tudo que eu sempre quis, mas não tinha paz, da vida eu quase desisti. Hoje eu estou aqui para te falar da paz que invade o meu ser. Com Jesus bom, essa liberdade encontrei. E hoje eu sou livre para dizer, para te falar, não preciso de droga para cantar, não preciso de álcool para dançar. A paz que a gente traz nos leva a afirmar, liberdade só Jesus pode te dar. Irmão, quando a gente vem com um bloco no carnaval, assim, 800 já... E eu venho, liberdade. Vamos lá, gente! O pessoal vem... Aí, irmão, e bloco é assim, tu passa com um bloco, quem já pulou o carnaval sabe o que eu estou falando. Passa um bloco, tu vai atrás do bloco, passa outro, tu volta. E o pessoal fica assim, não tem sentido. E quando a gente passa o nosso bloco, irmão, entra uma galera. Aí o pessoal tudo com cerveja. Não sabe entrar. Aí eu só fico olhando para os caras, né, irmão? Só olhando para os caras. Aí tem hora que eu falo assim, o Patrick é o pastor que comanda a bateria. Eu falei, alô, pastor Patrick, tem peixe na rede. Aí já sabe, tem visitante no nosso grupo. No nosso culto já entrou bastante visitante. Tem peixe na rede. Aí o pessoal já está sabendo. Tem todo o treinamento. Quando o pessoal escuta, eu falo, já tem peixe na rede, então todo mundo já está ligado. Tem peixe na rede. Aí a bateria para. Para que tá tudo. Quando a bateria para, todo mundo do bloco se ajoelha. Aí os visitantes ficam tudo assim, ó. Tu viu uma galerona em pé, o pessoal... Irmão, são 15 segundos de joelho. Você ajoelhou, olhou quem está em pé, tu já sabe, visitante. Aí tu levanta e fala assim, então, cara, quer dizer para você que Jesus te ama, aí começa a evangelho. Aí o pessoal, até aqui, porque Jesus te ama, aí abraça, aí começa, irmão. Irmãos, eu preciso enxergar as pessoas com outros olhos. Eu preciso amar pessoas, irmãos. Eu não tenho o papel de convencer, mas eu tenho o papel de amá-las. E esse amor que constrange as pessoas. O que Jesus está dizendo aqui, que todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo. Essa é muito boa, irmão. Eu gosto, assim, eu tenho umas experiências de evangelismo assim, que eu falo assim, Deus, como é que eu fiz isso? Depois eu sobrevivi, mas eu fiz. Eu estava no carnaval, aí eu cheguei perto de um cara, assim, um cara bem altão, assim. Eu falei assim, boa noite. Boa noite. Eu falei, pô, posso te dar um folhetim? Não acredito em Deus, não. Eu falei, pô, não acredito em Deus, não, sou ateu. Eu falei, legal. Mas como você não acredita? Não acredito, pô, não acredito em Deus. Eu falei, aí ele olhando para mim, eu falei, mas como? Aí ele, sou ateu, pô. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei assim, Deus, o que eu falo para esse cara, Deus? Aí o pessoal passando para lá, um montão de mulher passando para lá, quase em roupa, em fantasia. E perto do sambódromo, da escola de samba, entrou ele com o cara ali, olhando para ele. Eu falei, tu gosta de carnaval? Ele falou, pô, gosto. Eu falei, torce para quem? Ele falou, a escola de samba dele. Eu falei a qual eu torcia e tal. Aí ele falou, pô, só mulher bonita. Eu falei, só mulher bonita. Aí começamos uma conversa sem pé, sem cabeça. E eu aqui, o que eu falo para esse cara? O que eu falo para esse cara?
Aí chegou a hora de eu sair. Eu falei, ó, eu tenho que ir embora e tal. Apertei a mão dele, falei, perguntei o nome dele, ele falou, valeu. Eu falei assim, mas eu posso fazer uma oração por você? Ele falou, cara, eu não acredito em Deus. Eu falei, pô, mas eu acredito. Pô, deixa eu orar por você. Ele falou, se quiser, ora. Aí eu falei, o cara aqui, o grandão, aí eu falei, aí fechei os olhos, bem espiritual, né, irmão? No meio daquele carnaval espiritual, fechei os olhos. Aí depois eu toquei o erro que eu fiz, fechar os olhos naquilo, se eu levo um soco na cara, né? Aí eu falei, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui no meio desse carnaval, Pai. E esse cara está aqui agora, ele disse que não acredita em Ti. Aí eu abri o olho, falei, então ele falou que não acredita em Ti. Aí ele estava olhando para o nada, assim. Aí ele olhava para mim assim, eu falei, aí eu botei assim a mão, assim. Eu falei, Deus, ele falou que não acredita em Ti, mas eu acredito. Mas eu quero te pedir, protege esse cara aqui, nesse dia que ele vai estar aqui, no carnaval, na rua. Mas eu quero te fazer um pedido muito especial. Eu quero que você vá na casa dele agora, Pai. Visita o pai e a mãe dele, onde eles estiverem agora, mas eu te peço, mata os dois agora. Rapaz. Eu disse, que parada é essa, rapaz, matar meu pai? Que oração é essa, rapaz? Como é que tu manda Deus matar meu pai? Eu falei, cara, tu falou que não acredita em Deus, então não vai acontecer nada, ele não existe. Ele falou, não é bem assim não, olha só, não é bem assim não. Irmão, mudou tudo, a conversa mudou toda. Mudou tudo. Aí eu fui ouvir do cara que o problema dele não era com Deus, era com as pessoas que falavam de Deus para ele, irmão. Que falavam uma coisa e vivia outra. Você entende, irmão? Nós temos que ver as pessoas, se compadecer e agir com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmão, estou contando coisas básicas, estou falando de missões, e estou dizendo, começa onde isso, irmão? Começa aqui. Por isso que eu não acredito que o cara que quer ir para a África, aí ele, pastor, eu quero ir, pastor, eu quero ir. Vai, meu filho, dá uma passagem de ida, vai, e fica lá. Mas imagina um cara chegando na África, irmão. Puxa dele, vai malinho, chega na tribo, aí a tribo. Tu vai dar, vamos de roubar. Aí, não, eu, missionário, Anápolis, Jesus, cruz, morreu, coração. Como assim, irmão? Se tu não consegue falar aqui, irmão, amar pessoas aqui, tu não vai amar lá. É simples, é prático. Shopping, eu e meu filho. Vamos no shopping. Andando, meu filho playboy, carioca, até no osso. E aí, papi, vamos tomar um café? Falei, vamos tomar um café gelado. Falei, café gelado, Zelu? Não tomo café gelado, eu tomo café com leite morninho, né? Falei, vamos aonde? No Starbucks. Eu falei, vamos lá. Aí cheguei no Starbucks, fila, aí a menina, próximo, aí eu, pois não, desejo o quê? Eu falei, vai querer o quê? Eu quero um moca, não sei o que lá, aí pedi o café dele. Aí eu pedi, eu quero um café com leite médio, na caneca, não quero copo de papel, na caneca. Tá, aí, acabei, a menina falou, paguei, ela falou assim, e... Quem já tomou café no Starbucks sabe, ela pega o copinho, né? E pede o teu nome. Aí ela falou assim, qual é o nome do senhor? Aí eu olhei para ela, eu falei assim, não entendi. Ela, qual é o nome do senhor? Eu falei, não entendi. Ela, qual é o nome do senhor? Aí meu filho, eu olhei para meu filho. Caraca, papi. Eu falei, calma, Gianluca. Aí ela, pode repetir? Ela falou, qual é o nome do senhor? Eu falei, é Jesus Cristo. Aí ela, Jesus Cristo? Eu falei, é Jesus Cristo. Ela pegou no copo e botou assim, Jesus Cristo no copo. Aí o copo, ela coloca lá atrás, uma outra pessoa vem para fazer o café. E você vai para um lugar esperar te chamar o teu nome. Aí eu fui para lá no meio do montão de gente lá. Eu estou vendo Jesus andando, Jesus está só. Aí a mulher fazia o café, daqui a pouco ela pegava o copo e falava assim, Marcelo! Aí o Marcelo pegava, Suzana! Aí chamou Gianluca. Aí eu vi, ela pegou o café, preparou, daqui a pouco ela pegou o café, com leite e fez assim. Aí falei assim, a voz era diferente, ela falou assim, Jesus Cristo. E eu aqui parado. Aí meu filho, pá, falei, calma, Gianluca, calma. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E todo mundo se olhando, quem é Jesus? Ela acha que ela estava esperando assim, um homem com 12 discípulos, um cajado na mão, um roupão assim, pá, barbudo. E eu olhando para ela, né? Aí ela não se conteve, olhou para o caixa e falou assim, quem é Jesus Cristo? Aí a caixa olhou, me viu, né? Nada, tipo,
o nome do Senhor é Jesus Cristo? Eu falei assim, é. Então, o Senhor é Jesus Cristo? Eu falei, é. Aí a menina com o copo falou assim, moço, qual é o seu nome? Eu falei, o meu nome é Pedro. É que ela perguntou o nome do Senhor. Filha, Senhor, só existe um, é Jesus Cristo. Não esquece isso. Peguei meu copo, meu filho, caraca, papai, tudo é Deus. Eu falei, meu filho, ela perguntou o nome do Senhor. Quando ela perguntou o nome do Senhor, eu senti uma alegria. Eu falei, o Senhor Jesus Cristo. Ok? Uns 2, 3 meses depois, eu estava andando no mesmo shopping. E quando você vê a pessoa com uniforme, você quase não conhece ela quando ela está paisana. Aí eu estou no shopping e entrou uma menina na minha frente. Ela, oi, o Senhor é Jesus Cristo? Eu falei, ela, é Jesus Cristo. Eu falei, claro que é Jesus. Aí comecei a conversar com ela, atendente do Starbucks. Querido, enxergue as pessoas. Dê ouvido para as pessoas. Missões, a nossa missão é alcançar vidas. Eu sei que o pessoal fala assim, nós temos que ganhar alma, irmão. Vou dar um conselho, quer ganhar alma? Vai no cemitério. Lotado de alma. Fica numa tumba e fala, alma, sai, falar contigo. Irmão, Jesus veio aqui alcançar corpo, alma e espírito. Tem gente que precisa ser abraçada. Tem gente que precisa ser ouvida. Tem gente que precisa ser olhada. Tem gente que precisa de companhia. É dia a dia. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Hoje, Vido, deu o cara do vídeo. Prepara aí. É o último. Eu só vou dar esse exemplo para vocês aqui. Eu falei que ontem eu mostrei do projeto. No Natal, nós fomos fazer a primeira festa no Natal. Reunimos todos os moradores, chamamos as mulheres. Aí, como eles têm o hábito de receber presente, porque é lixão, todo mundo pobrezinho, tadinho, precisa de ajuda. As pessoas não têm nada. Minha esposa chamou as mulheradas, falou, vamos fazer uma ceia de Natal. Aí o pessoal começou a ganhar presente, né? Aí pegar o número de sapato das crianças, roupa. Eu falei, primeira coisa, a gente não vai dar nada. A gente quer fazer a ceia com vocês. Aí foi aquela interrogação, como assim fazer ceia com a gente, né? Aí minha esposa falou assim, então, o que você gostaria de comer numa ceia de Natal? Aí começou então, cada um pode trazer alguma coisa? Irmão, cada um pode trazer alguma coisa, no meio do lixão, quem é que vai trazer alguma coisa? Ninguém tem nada, né? Essa é a nossa mentalidade. Aí minha esposa falou, Divão, você pode dar o quê? Aí a mulher falou, eu posso fazer uma macarronese. Então, macarronese, sabe? Eu faço um pudim, eu faço um pavê, eu faço um bolo, aí eu faço arroz, aí eu faço rabanada, eu faço pastel. E começou, irmão, tinha a lista toda. A gente deu um pernil, frango e alugamos as mesas. Fizemos, irmão. Para mim, a coisa mais linda, 8 horas da noite, começou os moradores a sair dos seus barracos. Todo mundo com um prato de comida. E foi botando assim, na ceia. Eu vou resumir o final. Irmãos, eles trouxeram tanta comida que no final, um amigo que foi com o buffet, ele sempre leva umas quentinhas, porque ele fala que quando sobra comida, eu levo para dar a pessoa na rua. Nós distribuímos 50 quentinhas depois da ceia nas ruas do Rio, que sobrou lá do lixão. Aí, todo mundo tem alguma coisa para dar, meu irmão. Olha o vídeo aí, mostra aí. Pode aí. Isso aqui é no meio do lixão, tá, irmão? No meio do lixão. Mas foi com dignidade. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força.
até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Então hoje o Natal foi maravilhoso, foi muito bom. Hoje a gente conseguiu realmente repassar o verdadeiro sentido do Natal, que é dividir aquilo que a gente tem. E hoje a gente conseguiu, graças a vocês todos que ajudaram, investiram e acreditaram. Fizemos um Natal para 200 pessoas. Dividirmos nosso panetone com mais 200 pessoas. Foi maravilhoso. Deus é bom. Com certeza, dividir o pão. A gente entende que cada um tem alguma coisa para dar, e isso foi legal. Você tem alguma coisa para dar, eu tenho, e a comunidade também tem. Então, dividimos o nosso pão, Netone. É dividir o pão, é partir o pão, junto e sempre. Deus te abençoe, Feliz Natal e próspero ano novo. Obrigado. É 4 rock, é 4 rock, é 4 rock, Eu quero terminar com isso aqui. Pastor, vem aqui um minutinho. Pastor, vem aqui do meu lado aqui. Jesus está aqui hoje. Melhor do que isso. Vem, pastor, vem, cara. Calma aí, aqui.